Eu vou me concentrar um pouco nessa circulação de lama para a detecção do que eu mencionei, né? Bom, aqui um pedaço só do BOP, só para mostrar que esse BOP é composto por algumas válvulas desse tipo, né? Tipo gaveta angular, tem um furo no meio, né, dessa gaveta, né, para segurar, por exemplo, a coluna se ela estiver passando pelo poço, porque isso aqui está no BOP, né? Então, se de repente, por dentro do riser, eu tiver uma operação de furar o poço e ter uma coluna em broca dentro na parte de baixo, ali dentro do subsolo, né? Então, nessa hora, se eu tiver que, por algum motivo, fechar o poço, né? Porque lembra que o poço está em alta pressão, então de repente eu posso, por algum motivo de descontrole, fechar o poço. Aí nessa hora, se a emergência, se a circunstância não for grave o suficiente para necessitar cortar qualquer coisa e tornar estanque essa passagem, eu vou simplesmente só fechar, abraçando a coluna que está lá por dentro, através de uma gaveta tipo anular, né, com um buraco no meio. Agora, se a situação de emergência eu tenho que realmente fechar o poço e me afastar da posição por algum motivo de perigo, então eu tenho uma outra gaveta com uma força suficiente para cortar a coluna que está passando por ela e, de forma estanque, fechar essa passagem do poço. Bom, por que eu tenho que ter esse BOP lá embaixo, né? E eu tenho essas situações em que eu tenho que, eventualmente, drasticamente, fechar totalmente o poço em tempo, né? Para eu evitar algum acidente, como a gente já viu recentemente no Golfo do México, né? Bom, é que não tem jeito, durante a perfuração eu estou com uma lama, né? Um fluido de perfuração que está resfriando a broca e ajudando a trazer a rocha triturada para a superfície. Quando eu de repente atravesso uma formação, né, lá embaixo do subsolo, que tem gás, ou eventualmente eu estou no próprio reservatório, onde tem petróleo misturado com gás, né, e a pressão lá embaixo é de repente acima daquilo que eu esperava, não vai ter jeito, ele vai, né, esse fluido que está lá embaixo, contido, que eu perfuro que nem um balão, né, que nem uma bexiga. Na hora que eu perfuro, essa bexiga vai estourar e a pressão, né, e o fluido que está dentro do reservatório vai entrar para dentro desse buraco. Ele não só vai entrar, como vai caminhar para a pressão mais baixa, que é lá em cima, na superfície. Então ele vai começar a subir, né? Se essa subida do gás não for controlada, se ela chegar de forma descontrolada, né, ela está em alta pressão lá embaixo. Quando chega na superfície, ele vai chegar com uma velocidade de gás, né, saindo bastante alta, e gás é altamente inflamável, né? Qualquer faísca, e sempre há fonte de faísca, não tem jeito, né? Porque nós trabalhamos com metais, lá embaixo, aço, as ferramentas são de metal, né? Qualquer faísca ela provoca acidente, fogo, né? Como a gente vê aí nas ilustrações que eu estou tentando mostrar aqui, né? Essa aqui é uma plataforma de perfuração, vista aqui de perfil, ali ainda está sendo calculado. Por acaso essa plataforma é aquela Deep Horizon, né, que ela fundou então no México, ela está sendo apagada aqui. E aqui algumas imagens que eu coletei, são tudo do site da Web, tá? Que eu coletei, são imagens da região do BOP, que está lá no fundo do mar, apoiado no fundo, né? Ali então, nesse caso em particular, esse avanço desse gás para dentro do poço não se percebeu em tempo suficiente, ela aflorou aqui na superfície, pegou fogo, e ao mesmo tempo não conseguiu fechar em tempo aquelas gavetas que eu mostrei agora há pouco, né? E acabou vazando então tudo aquilo que veio lá do reservatório, óleo, gás, tudo, né? Começou a vazar ininterruptamente naquele ponto do BOP, tá? E essa foto aqui, olhando de cima no satélite, imagino eu, né? Mostrando a propagação do óleo no mar. Só uma ilustração só para mostrar a consequência quando a gente não consegue controlar em tempo, né? E vazamento em dutos também. Nesse caso já é uma situação diferente, eu vou falar naquela segunda parte da
nossa apresentação, né? Quando você estiver transportando óleo, aqui é óleo ou gás, né? Na região ártica, por exemplo, né? Imagina só ocorrer na região ártica, tem muitos dutos, né? Transportando não só petróleo como também gás, né? Qualquer vazamento tem um impacto bastante grande, né? Como a gente pode ver nessas fotos, e a gente tem notícias eventualmente aí nos jornais, tá? Qualquer contenção que seja necessária é realmente indesejável, né? Então a gente sempre quer estar prevendo aí situações antecipadamente, situações como essa. Bom, então essa primeira parte eu dei um título para esse tópico, né? Falar sobre detecção de vazamento. Na verdade é o influxo ou perda de fluido durante a perfuração de um poço ou mar. Então eu estou no navio de perfuração. Esse navio de perfuração que nós vimos agora há pouco, né? Tem uma foto aqui em cima, torre aqui. A torre é para poder manusear aquelas juntas, né, de riser como de coluna de perfuração. Tem que suspender para poder interligar um ao outro na sequência, né? Então tem que ter altura, por isso tem essa torre, né? E a região de conexão que eu vou na superfície com a plataforma, que eu vou mostrar os esquemas na sequência, é alguma coisa que está por aqui, e o BOP está aqui embaixo, né? O BOP a gente já viu agora há pouco. E o que a gente quer considerar aqui é que normalmente as maneiras de detectar se entrou gás, ou eventualmente acontece algumas vezes o contrário, né? A lama que eu estou utilizando para circulando lá no poço, para poder lubrificar a broca, poder trazer de volta aquelas rochas, né, que quebrei lá embaixo, né? Aquilo que eu perfurei, eu tenho que retirar aqueles detritos, né? Porque se ficar lá, ele vai só sendo quebrado, vai tampando o poço. Tem que limpar, tem que trazer para a superfície para ficar um buraco para poder construir o poço. Muito bem. Quando eu estou fazendo no mar, quando eu estou fazendo em terra, fundamentalmente o que a gente faz é o seguinte: você injeta um certo montante de fluido para essa operação que eu mencionei, e ela novamente vai ter que retornar, porque se eu estou injetando, ela vai ter que retornar para a superfície, trazendo inclusive os detritos lá do fundo do poço, né? Faço uma medida, eu vou medir quanto de fluido dessa lama de perfuração eu injetei no poço com aquela que eu estou medindo na volta. Então eu vou medir quanto entrou, quanto saiu. A diferença, obviamente, com exceção daquele volume de rocha que eu trouxe, né, de lá de baixo, tem que ser zero, né? Então eu vou fazer essa medida continuamente. Se houver diferença entre o que eu coloquei e quanto chegou, diferente de zero, se for maior, não, o que eu estou tirando é maior do que eu coloquei, né, significa que está começando a ter algum problema de ganhar fluido lá embaixo, né? Quer dizer, está tendo algum início de kick, está havendo algum influxo do fluido do reservatório para dentro do poço que está chegando, e está chegando mais do que eu coloquei. Ou uma situação contrária, né? A pressão, a lama tem peso, né? Obviamente a lama tem peso, esse peso é controlado para que lá embaixo ele esteja uma contrapressão contra o reservatório um pouquinho maior. Mas se ele for muito maior do que a pressão que eu encontro lá embaixo no reservatório, ela vai começar a entrar no reservatório, e não adianta eu colocar o fluido para trazer os detritos de volta, que eu vou perder fluido nesse caso. Então eu tenho essas duas situações em que a diferença dá mais e dá menos, né? E tem que dar zero, não pode nem dar mais nem dar menos, né? E eu vou fazer essa medida lá na superfície, principalmente para a gente detectar o caso em que, então, os dois é indesejado, mas principalmente para a gente detectar o caso em que entra o gás ou que entra o óleo para dentro do poço e chega a descontrolar na superfície, porque isso causa certamente um acidente, e na maioria das vezes fatal, né? Então é sobre essa medida que a gente vai comentar aqui e que a gente faz aqui. No caso no mar, né, eu tenho um fator que complica, que é o movimento da embarcação do navio, né? Como o navio se mexe ao sabor das ondas, né? Então tem horas que esse fluido que está chegando, se chegasse no lugar parado era tranquilo, né? A saída lá, na chegada na plataforma, ela é de tal forma
forma que eu tenho que conectar duas partes, né? Uma que move e outra que está parada, porque o ponto lá no fundo do mar está parado, o tubo que chega ali conectado no fundo tem que estar parado em relação à terra, né? Agora a parte do navio está mexendo, né? Então eu tenho alguns instantes em que tenho, a gente costuma chamar de surge nesse no fluxo, né? Ele dá umas, eu vou usar um termo meio feio aqui, mas ele dá umas cuspidas lá em cima na hora que o navio desce ou sobe. Na hora que ela desce, ela acumula aquela quantidade de lama e vai cuspir para fora lá na superfície. E quando é o contrário, quando ele sobe, tem uma hora que não vem nenhuma lama na saída lá na superfície. Então ela é irregular o escoamento na chegada. No volume, no total, num certo período de tempo, ela, se não tiver nenhuma perda nem ganho, vai ser constante no tanque. Mas ali na hora tem algumas flutuações que acontecem que em terra não acontece. E os sistemas de detecção, eles não conseguem enxergar esse tipo de flutuação, né? Então, o que a gente fez aqui para tentar melhorar essa questão aí, né? Então, lá na superfície, conecta com a plataforma, né? Então, aqui está a coluna de perfuração, esse azul não é água, mas sim eu estou representando a lama. A lama ela é injetada por dentro da coluna, esse tubo interior aqui, né? Então por dentro dela vai a lama, vai até a broca, lá na broca ela é expelida para o lado de fora, resfria e a lama volta para a superfície nesse espaço anular entre esse tubo interior e o tubo do riser exterior, né? Então o azul é o retorno dessa lama aí. E lá na superfície tem um tipo torneira, uma passagem aqui em que essa lama vai para o tanque em cima do convés do navio. Aqui uma foto, né, de um medidor de vazão no navio de perfuração, né? O medidor em geral é bastante rústico no escoamento, né? Bota uma pá em função da inclinação da pá, aqui é o interior daquele duto, né, por onde retorna a lama. Em função da inclinação da pá, eu tenho uma quantidade de fluido que está passando por lá. Aí, se eu fizer um cálculo rápido, eu sei quanto fluido está voltando, está chegando na lama, está chegando no tanque, né? Bom, tem vários tipos de colete, ou mesmo isso aqui só de pá, né? São diferentes formas de medir esse fluido que chega na superfície. Aí chega num tanque, aqui o tanque não dá para enxergar, mas estaria embaixo dessa grade aqui. Tem um tanque com lama e em função da variação do nível da lama, né, eu tenho a quantidade do fluido de perfuração, tá? E esse nível não pode variar, né? Se eu estou injetando e está voltando, esse nível teria que estar constante. Se ele aumentar, é porque alguma coisa está entrando lá embaixo. Se ela diminuir, é porque eu estou perdendo essa lama. Então, o primeiro lugar para eu ver se eu estou numa situação de kick é a informação dessa quantidade aqui que eu monitoro, que faço medida, que é um sensor sônico para medição de nível do volume da lama, do tanque da lama, tá? Tudo bem, só que é o que eu mencionei, né? No caso de um navio, tem hora que esse nível aumenta subitamente, no instante seguinte ela reduz subitamente, né? E no intervalo de tempo de alguns segundos, né? E algumas vezes o sistema que eu tenho lá automatizado para medir se estou ganhando ou estou perdendo, ela é insuficiente, ela não consegue entender que é uma situação de transição devido ao movimento da embarcação. E aí toda hora ela fica soando alarme, aí toda a equipe fica, né, de prontidão, porque qualquer indício de kick, eu tenho uma série de ações que eu sou obrigado a tomar, inclusive parada de operação, né? E qualquer parada para recomeçar significa, algumas vezes, algumas horas, né? E se você somar todas essas horas, num período de tempo da construção de um poço, se chegar a um dia de aluguel, de operação dessa unidade de perfuração, como vocês devem ter notícia também, é meio bilhão de dólares. Então, por só questão de paradas falsas, né, por alarme falso, eu posso estar perdendo essa quantidade de recursos.